Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, de nessa tarde poder estar junto com os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nós tínhamos, irmãos, ali no Porto Velho, um ponto de evangelístico nos domingos à tarde. E o pessoal saiu dali, nós tivemos que tirar a congregação dali. Mas nós sentimos falta porque todo domingo de tarde nós íamos ali buscar Deus. Isso virou algo que alegrava o nosso coração. Todo domingo de tarde a gente sabia que não ia ficar em casa, a gente ia para a casa de Deus buscar a Deus. E eu vejo, irmãos, que aqui neste lugar tem isso, amém? E aonde tem isso, aonde se faz isso, Deus ele aprova. Aonde o homem ele resolve, o homem assenta no seu coração de deixar a sua casa, deixar o seu lar. Um domingo, irmãos, como esse, que é um domingo bom de estar em casa, mas mesmo assim todos que estão aqui não optaram em estar em casa, mas sim estar na casa de Deus. Você pode acreditar que Deus está te vendo, viu? Deus está te contemplando o teu esforço de estar na casa dele nesta noite, amém? Irmãos, nós vemos a palavra de Deus no livro de 2 Reis. E o livro do Reis, irmãos, todos aqui conhecem, é um livro de história, um livro de milagre e um livro também, irmãos, onde Deus operou muito milagre. E dentro desta história do profeta Eliseu, eu vejo que o Senhor Deus, irmãos, ele quando escolhe um homem, Deus ele quando escolhe uma mulher para servir de um veículo seu na face da terra, Deus ele levanta o mesmo e o próprio Deus ele capacita a pessoa para fazer a sua obra. A gente vê isso, irmãos, e contempla na vida do profeta Eliseu. A Bíblia fala que ele passava por Sunem, e quando ele passava por Sunem, uma mulher observava o profeta passar, irmãos. Essa mulher sunamita, ela entra na história como uma pessoa que vinha dar ênfase na vida do profeta. A Bíblia fala que ela estava na sua casa, irmãos, e quando ela estava na sua casa, quando o profeta Eliseu passava na frente da sua casa, ela observava o profeta passar. E quando o profeta passava, irmãos, algo despertava no seu coração, porque ela via, irmãos, que não era um homem, não era uma pessoa simples, não era uma pessoa qualquer. Quem sabe ainda que o profeta viesse andar com roupas simples ou com roupas normais, mas tinha algo dentro do profeta Eliseu que incomodava aquela mulher. A Bíblia fala então que certa vez, de ela observar o profeta passar, ela comenta com o seu esposo: olha, esposa, eu vejo que ali vai um santo homem de Deus. Então a gente aprende, irmãos, e sabe que quando o homem, que quando a mulher de Deus, ela tem a presença de Deus na sua vida, aonde ela passa, a pessoa nota ela passar. Aonde ela chega, algo fica diferente, o ambiente muda, a atmosfera muda. Porque quando a pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o próprio Deus na vida, aonde ela chega, acontece algo diferente. Pois bem, nessa tarde, então, eu quero profetizar para a tua vida, irmãos. Aonde você chegar, a partir de hoje, colocar a planta dos teus pés, as pessoas vão notar que há Deus na tua vida. Você recebe essa palavra? Amém, Jesus. Aonde você botar a planta dos teus pés, as pessoas vão perceber que o Senhor Deus, ele é na tua vida, pregador. Que o Senhor Deus é na vossa vida, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. O Senhor Deus, irmãos, ele é assim. Ele escolhe o homem, ele capacita, ele purifica, ele lava primeiro, purifica. Aí ele começa a usar e começa a trabalhar, fazer a obra. A gente vê isso na vida do profeta Eliseu, irmãos. O profeta Eliseu, ele era, antes de ser profeta Eliseu, ele era um discípulo. Ele era um discípulo do profeta Elias. Eliseu, ele aparece na história, irmãos, quando Elias ele está numa caverna, fugindo de Acabe de Jezabel, porque Acabe de Jezabel estava implantando uma idolatria em Israel. Isto fez que cheirasse mal as narinas de Deus. E Deus então ele levanta Elias, e Elias combate Acabe de Jezabel, todos conhecem. E quando Elias enfrenta Acabe de Jezabel, a Bíblia fala que ele foge. A opressão é tanta sobre a vida do profeta Elias, que isso faz que ele fugisse para uma caverna. E quando o profeta se encontra numa caverna, Deus se apresenta a ele e diz: olha, profeta, o teu lugar não é aqui, o que tu fazes aqui? A Bíblia fala que Deus se apresenta numa neblina suave, Deus se apresenta em sussurros com o profeta Eliseu na caverna.
E ali, o profeta Elias, perdão. E ali fala ao profeta: olha, profeta, aqui não é o teu lugar. Eu quero que tu saias daí e tu vá e unjas a Eliseu, porque ele vai ficar no teu lugar. Aí, irmãos, Eliseu aparece no livro de 2 Reis. A Bíblia fala que Elias sai da caverna. E quando Elias chega, ele contempla e vê Eliseu lavrando as suas terras da sua família com 12 juntas de boi, assim a Bíblia fala. E quando ele chega lá, ele contempla o profeta Eliseu lavrando a terra. E quando ele vê o profeta, a Bíblia fala que Elias pega da sua capa e lança sobre o profeta Eliseu, representando, irmãos, que o profeta Elias, enviado da parte de Deus, estava lançando a sua capa para tomar posse da vida do profeta, representando que Elias lançara a sua capa sobre a vida de Eliseu, para que agora Eliseu viesse a não ser mais da parte do mundo, mas sim da parte de Deus. Então a Bíblia fala que Eliseu, ele compreende aquilo que o profeta Elias faz, e ele fala a Elias: olha, Elias, eu compreendi o que tu fez comigo, mas tu me dá um tempinho para mim me despedir dos meus pais, e eu vou fazer aquilo que o Senhor designou para a minha vida. Então a Bíblia fala que o profeta Eliseu, ele viu que Deus tinha um plano e Deus tinha um propósito na vida dele, assim como Deus, irmãos, ele tem propósitos em nossa vida, assim como Deus, ele tem planos, projetos para a tua vida, para a vida do teu esposo, para a vida do teu filho. Esse é o Deus que tinha um propósito com Eliseu, e Eliseu, ele compreendeu isso. E por ele compreender, irmãos, a Bíblia fala que ele decide também do seu coração de pegar aqueles bois, pegar aquele jugo que ele estava trabalhando, e pegar aquele boi e matar, e junto com aquele jugo queimar, e preparar e dar ao povo. Isso, irmãos, representa para nós que o profeta Eliseu, ele estava entrando numa missão espiritual, irmãos. O profeta estava se desligando das coisas terrenas, e isso é para você e para mim, crente, que está escutando isso essa tarde. É necessário para nós entrar numa visão espiritual, ou numa missão espiritual, nós começar a nos desligar das coisas terrenas, nós começar a deixar as coisas que são daqui de baixo para segundo plano, e começar a optar em primeiro plano as coisas do céu, as coisas de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala, irmãos, que Eliseu, ele faz isso. Ele decide então entrar numa visão espiritual, irmãos, junto com o profeta Elias, enviado da parte de Deus. Por isso ele queimou os bois, por isso ele fez aquilo. Aí, irmãos, por ele ter decidido, veja que interessante a história, por ele ter decidido, irmãos, a deixar a vida terrena, o seu trabalho terreno, e ele ter entrado numa missão missionária, ou numa visão missionária, melhor dizendo, o Senhor Deus coloca sobre o mesmo profeta Eliseu um peso de glória, porque ele tinha renunciado muitas coisas, porque ele tinha deixado o seu trabalho, porque ele tinha deixado a sua vida secular, e por isso o Senhor Deus o abençoa com peso de glória, e é isso que o crente ele recebe em troca. O crente que decide, irmãos, deixar a sua vida terrena, o crente que decide deixar a sua vida mundana e entrar numa visão espiritual, numa vida espiritual, o Senhor Deus, ele pesa sobre a vida do mesmo um peso de glória, e aonde este chega, aonde esta chega, o clima muda, a situação fica diferente. Este é o salário, irmãos, do cristão, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário, e a pessoa que resolve trabalhar para o reino dos céus, assim como você que está trabalhando para o reino do céu, assim como você que prega, você que louva, você decidiu trabalhar para o reino do céu, você vai ter um salário, e o seu salário é esse, é o reconhecimento como mulheres e como homens de Deus. E eu posso ver nesta tarde aqui, irmãos, mulheres e homens de Deus, porque vocês estão na casa de Deus, buscando a presença de Deus. E o Senhor Deus, ele vai pesar sobre a vossa vida um peso de glória. Vai recompensar a vossa vida pelo vosso esforço, um peso de glória, irmãos. E isso é tão grande que Deus faz com a vida do homem, com a vida do miserável pó, cinza. Ele pega o barro e sobre o barro ele deposita a graça. Ele pega o pó que aqui nós somos e deposita sobre o mesmo unção. Esse é o nosso Deus que nós servimos. A Bíblia fala então, irmãos, na história que nós lemos, no capítulo 8, do livro de 2 Reis, o profeta Eliseu agora está, irmãos, com peso de glória na sua vida. Agora o profeta, ele está
segundo a ordem de Deus, é claro, operando milagres, operando maravilhas, para que o nome de Deus fosse conhecido, para que o nome de Deus fosse aclamado em Israel. E toda aquela podridão que tinha sido implantada por Acabe, por Jezabel e por muitos outros reis que não deram lugar a Deus, mas sim deram lugar à idolatria, mas sim deram lugar ao mundanismo. Eles colocaram sobre Israel toda essa podridão de idolatria. Mas agora, irmãos, o Senhor Deus, Ele está levantando homens, Deus está levantando autoridades espirituais na face da terra, para que essa podridão de idolatria, para que essa adoração a Satanás venha a ser caída por terra, e o nome do Senhor Deus venha a ser glorificado na face da terra. E nesta última hora eu vejo o Senhor Deus levantando homens e mulheres que vejam simplesmente a cruz, ou seja, que contemplam simplesmente a cruz, para combater este mundo aí fora de idolatria, este mundo aí fora pagando de Satanás. Amém, irmãos? Deus, Ele te levantou para isso, querido, para você combater essa idolatria que está aí fora. Deus, Ele te levantou não para te colocar uma saia, não para te colocar um terno e vir na igreja cantar, pregar. Deus, Ele te levantou para combater isso que o mundo está tentando implantar dentro da igreja, esse mundanismo, esse paganismo que o mundo está implantando aí fora. Por isso eu creio, pregador, que Deus nos levantou para fazer diferença na face da terra. Deus levantou o profeta Eliseu para fazer diferença. Veja que Israel estava sendo corrompida, já estava corrompida há muitos anos. Agora Deus levanta Eliseu e diz: olha, Eliseu, faz diferença lá. Vou te erguer, vou pesar glória sobre a tua vida, vou erguer o teu nome, vou colocar o teu nome por cima. Mas olha, Eliseu, não te corrompe, viu? Prega a verdade contra aquela idolatria, porque Israel já está contaminado ao meu nariz. Isso fez que o profeta Eliseu, então, ele começa a sua trajetória, irmãos, com muita glória, muita unção da parte de Deus. E no versículo 8 do capítulo 4, a gente leu que essa mulher, ela contemplava o profeta passar. Ela via que Eliseu, irmãos, ele era diferente. Eliseu, ele possuía algo diferente. Isso incomodava ela. Cada vez que ele passava em frente à casa da mulher sunamita, ela dizia ao seu coração e também ao seu esposo: olha, esposa, eu vejo que ali vai um santo homem de Deus. Já era o próprio Deus recompensando aquilo que Eliseu tinha feito lá atrás, deixado a sua vida material, deixado a sua vida carnal e ter entrado numa missão espiritual. Isso já era Deus pesando sobre a vida do profeta Elias. Já era Deus recompensando a vida dele. E aquela mulher, ela percebeu e viu que era um homem de Deus, irmãos. Aí ela decide ofertar a vida do profeta. A gente leu no versículo 8, que a mulher o constrange a comer pão. Aí eu vejo, irmãos, esse constranger a comer pão como uma oferta ao profeta, ou como uma oferta ao reino do céu. A Bíblia fala que ela o constrange a comer pão. Aí todas as vezes que ele passa por Sunem, a Bíblia fala que ele para na casa da sunamita e come pão junto com ela. Essa era uma oferta, irmãos, que ela estava dando ao profeta, ao reino dos céus. A Bíblia fala que se nós alcançar um copo d'água a um dos pequeninos do Senhor Jesus Cristo, nós já estamos fazendo muitas coisas, grandes coisas, e o nosso galardão já é certo. Agora imagina esta mulher ofertando a vida do profeta com pão. Cada vez que ele passava por Sunem, na frente da casa dela, ela o constrangia, então ele parava e ali ele comia pão. Essa foi a primeira oferta, irmãos, que ela trouxe à presença do profeta, à presença de Deus. Então, irmãos, a Bíblia fala que começou a passar o tempo e esta oferta agora já está sendo pequena, a oferta de pão já está sendo pequena. Aí ela decide, irmãos, ao seu coração ofertar melhor a casa de Deus. Ela oferta ao profeta, ela oferta agora ao profeta uma casa no seu terreno, e naquela casa ela coloca cama, ela coloca cadeira, ela coloca candeeiro, ela coloca uma mesa, para que quando o profeta viesse passar por Sunem, ele viesse então entrar na casa dela e viesse ali se hospedar. Então a Bíblia fala que agora ela muda a sua oferta, irmãos. E a Bíblia fala, irmãos, que quando a gente está ofertando no reino dos céus, quando a gente está ofertando um pequenino de Deus, ou um profeta de Deus, ou um filho de Deus na face da terra, nós estamos depositando coroas,
nós estamos depositando algo no reino dos céus. A Bíblia fala que quando nós ofertamos um dos pequeninos de Deus, nós estamos guardando o nosso galardão no céu. Isso essa mulher fez, irmãos. Ela abençoou o profeta Eliseu. Isso fez que o Senhor Deus guardasse a sua oferta no céu, para que uma hora que aquela mulher precisasse, ela teria crédito com Deus, ela teria crédito no céu. Então a Bíblia fala, irmãos, que a história começa a decorrer. E o profeta agora está morando na casa. E a mulher já tinha ofertado. Agora o profeta, ele decide no seu coração abençoar aquela mulher. E manda o moço Geazi até ela e perguntar o que ela precisava. E ela disse que não precisava, que ela tinha de tudo que ela queria. Ela conhecia os maiorais da cidade, os poderosos, então não precisava nada. Mas o profeta queria retribuir ela. Então a Bíblia fala que Geazi conta ao profeta que ela não tinha filho. Então a história diz que Eliseu ele chama a mulher até a sua presença e lança uma palavra de promessa para ela, irmãos. O profeta Eliseu diz: olha, mulher, durante o tempo da terra, que é a gestação da mulher, 9 meses, tu vai ter um filho, tu vai ter um filho. O profeta Eliseu lançou uma palavra de promessa sobre a vida dela, irmãos. O profeta Eliseu disse: olha, tu não tem filho. E hoje eu lanço uma palavra sobre a tua vida. Durante o tempo da gestação, que é o tempo da terra, tu vai ter um filho. E aquela mulher, ela acatou aquela promessa, irmãos. E o tempo começou a passar, os 9 meses começaram a passar. E aquela promessa começou a nascer no seu ventre. Aquela palavra profética que o profeta Eliseu lança sobre a vida dela, de promessa, ela começa a criar, ela começa a nascer no seu ventre. A Bíblia fala então que a gestação dela começa a procriar-se, começa a passar-se os meses. E eu quero acreditar que aquela mulher, irmãos, vendo a sua barriga crescer, vendo a promessa de Deus se cumprindo a cada dia, se fazendo verdade a cada dia no seu próprio ventre, isso fez gerar, irmãos, aquela mulher muita expectativa. Isso fez gerar o coração daquela mulher, irmãos, muitos projetos, porque quando uma mãe, quando uma família, ela está sendo abençoada por Deus com um filho, isto faz que a mãe, isto faz que o pai, ele crie muitas expectativas como vai ser o filho, isso faz que eles criem muitos laços, como vai ser o filho, como é que vai ser o nome, se for menina, como é que vai ser o nome dela, se for menino, como é que vai ser o nome, quando ele crescer, onde é que vai estudar. Isso é normal dos pais, eles planejar no seu coração, na sua alma, como vai ser o crescimento do seu filho. Isso foi assim com aquela mulher. Ela planejou os 9 meses de gestação, como é que ia ser a promessa de Deus quando nascesse, como é que ia crescer a promessa de Deus quando nascesse na sua vida. Isso fez gerar muita expectativa, muito amor no coração daquela mulher. A Bíblia fala então, irmãos, que passados os 9 meses, nasce a promessa de Deus na sua vida. Deus o abençoa, Deus cumpre a palavra dele. E a promessa nasceu no ventre daquela mulher. Veja, irmãos, que aquela mulher, ela espera 9 meses. E eu vejo pela palavra hoje aqui, irmãos, que tem gente esperando a promessa de Deus se cumprir. A palavra de Deus está falando que tem pessoas hoje aqui dentro que estão na casa de Deus, que uma vez o Senhor Deus levantou alguém para falar contigo. E o mesmo fez promessa sobre a tua vida. Quem sabe dizendo que Deus ia te levantar para pregar. Quem sabe dizendo que Deus ia te levantar para louvar com autoridade, com unção. Eu não sei o que Deus te prometeu, irmãos, mas eu venho enviado da parte dele hoje para te falar. Para te esperar mais um pouquinho na promessa que Deus fez para a tua vida. Se ela ainda não nasceu, ou se ela ainda não cresceu, espera mais um pouquinho, porque não deu os 9 meses da gestação da tua promessa nascer. Aleluia! Espera no tempo de Deus, que Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na tua vida. Há um tempo para a promessa nascer. Há 9 meses para a promessa nascer. A mulher esperou os 9 meses e nasceu a promessa. Então agora, irmãos, nasce a promessa de Deus. O menino, ou a menina, a Bíblia fala, menino.
nasceu a promessa do menino. Agora o menino começa a crescer na casa dela, e a promessa de Deus crescendo. Agora o menino começa a caminhar dentro da casa, é a promessa de Deus caminhando dentro da casa dela. É a promessa de Deus falando cada dia que Deus existe, que Deus é poderoso e que Deus é poderoso para cumprir essas promessas. Aquela mulher, a cada dia que passa, ela começa a se agarrar mais com essa promessa. E assim acontece com os crentes, irmãos. Quando eles recebem uma palavra profética, uma promessa vinda da parte de Deus, a cada dia que passa, ele cria, ele gera no seu coração expectativas. Isso faz que ele até mesmo se angustie esperando a promessa. E porque foi Deus que falou. E essa mulher agora que nasceu, ela começa a ver a promessa crescer. Isso faz ela criar mais laços ainda com a promessa. Faz ela se agarrar mais ainda com a promessa de Deus sobre a sua vida. E agora, irmãos, a Bíblia fala que num tempo da história, a promessa já está grande. E a promessa que se chama o filho da mulher Samita, ele está no campo com o pai. E lá no campo, irmãos, a promessa de Deus, o menino, ele sente uma dor de cabeça e vem a falecer, a Bíblia fala. Aí, irmãos, aquela mulher, ela entra num choque, porque aquele filho não foi o homem que prometeu. Aquele filho que ela esperou 9 meses, que ela perdeu muita noite de sono para cuidar, e quando estava doente ela levou ao hospital, e quando precisava amamentar ela amamentou, e quando precisava trocar ela trocou, porque ela esperou, irmãos, a promessa de Deus, e não pediu, foi Deus que prometeu. Mas agora a promessa dela está morrendo, está morta. E ela se encontra numa situação que ela não pediu, mas mesmo assim Deus deu. E agora que ela criou amor, criou laços com o seu filho vem a falecer. Mas como assim, irmãos? Como acontece isso se Deus prometeu que deu, que vai dar? Agora Deus dá e de uma hora para outra a promessa morre. Irmãos, eu aprendo aqui na palavra e quero compartilhar com os senhores que quando a promessa de Deus sobre a vida do homem, ela está crescendo, a promessa de Deus sobre a vida da mulher, ela está crescendo em graça, crescendo em unção, irmãos. É tempo de nós crentes vigiarmos. E eu sei que estou falando só com crente hoje aqui. É tempo, irmãos, de nós vigiarmos quando a promessa de Deus está crescendo. Porque é nesta hora que o inimigo ele se lança mais contra a vida do crente. É nesta hora que o inimigo ele tenta mais contra a vida do homem, contra a vida da mulher. A hora que a promessa de Deus está sendo concretizada, a hora que a promessa de Deus está crescendo, a hora que ele está pregando, a hora que ela está louvando, a hora que ele prega e Deus fala, a hora que ela canta e Deus abre o céu. Vigia, crente, esta é a hora que o inimigo ele arma laços contra a vida do homem. Esta é a hora que o inimigo mais se enfurece contra a vida da mulher, contra a vida do homem de Deus, porque é a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Isso aconteceu, irmãos, com aquela mulher, irmãos. A promessa de Deus morreu. Faleceu a promessa dela. Agora ela se encontra numa situação difícil, que nenhuma mãe gostaria de passarmos, uma situação de encontrar o seu filho morto. Mas aí, irmãos, ela se lembrou que tinha, lá no Monte Carmelo, um homem, profeta Eliseu. A Bíblia fala então que ela deixa o seu filho morto em casa, irmãos. E guarda um jumento, pega um servo e vai até o Monte Carmelo. Vai buscar o socorro de Deus para a sua vida novamente. Quando ela está indo ao Monte Carmelo, o profeta Eliseu vê ela vindo. E pede ao moço, o moço vai falar com ela e perguntar a ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o seu filho em casa, se está tudo bem com o seu marido. Aí a Bíblia fala que quando Geazi ele chega até a mulher e pergunta à mulher, o meu Senhor mandou te perguntar, como está o teu esposo, como está o teu filho, como está a tua casa? Aí, irmãos, a Bíblia fala que ela disse, olha, com meu esposo e com meu filho está tudo bem. Mas o filho daquela mulher estava morto já em casa, irmãos. Isso eu aprendo também, irmãos, que tem vezes que nós saímos de casa, irmãos. E isso já aconteceu comigo e aconteceu com vocês, eu acredito.
que a gente saiu de casa para ir ao culto, e quando a gente saiu de casa, nós deixamos a nossa promessa, ou nós deixamos alguma coisa, ou algum parente, ou alguma promessa de Deus na nossa casa morta. E nós deixamos a nossa casa com aquela promessa morta, irmãos, ou aquele marido morto espiritual, ou aquela mulher morta espiritual, mas nós deixamos em casa e fomos buscar socorro com aquela mulher, e no caminho de casa, irmãos, quem sabe, vem alguém até nós e perguntou: olha, como está a tua casa, como está você? E naquela hora, irmãos, nós não murmuremos. E eu vejo isso na história dessa mulher, e quem sabe, irmãos, se aqui nesta tarde tem alguém, irmãos, que deixou sua promessa morta em casa. Eu não sei se deixou esposa ou esposo ou filho que tenha promessa em casa. Se você deixou em casa, irmãos, esta promessa, e venham até a presença de Deus, venham até o Monte Carmelo, que é a presença de Deus, e nesse trajeto, nesse caminho, você não murmurou, e nesse caminho você não pensou duas vezes em vir buscar Deus. Quem sabe Satanás até levantou alguém para testar a tua fé, quem sabe o inimigo até mesmo levantou alguém para perguntar ou testar a tua fé para ver se você não ia murmurar, e nesta hora você não murmurou e conseguiu chegar até a presença de Deus. Eu tenho uma palavra para ti nesta tarde. O Senhor Deus, Ele contempla a tua vida, o Senhor Deus contempla a tua casa, irmãos, o Senhor contempla a tua vida espiritual, irmãos. Quem sabe a nossa vida espiritual está morrendo, irmãos. Quem sabe, irmãos, que nem estava conversando com o varão, a morte, ela não, antigamente, irmãos, para entrar no templo, ou para entrar na tenda da congregação, ela era dividida no lugar santo e lugar santo do santo. Para entrar no lugar santo do santo era uma vez por ano, e era o sumo sacerdote, ou o sumo sacerdote, quando ele entrava, ele era amarrado. Porque se ele entrasse, se estivesse em pecado, ele morria. Ele não podia estar em pecado para entrar na presença de Deus. Ele não podia estar em pecado para assumir o altar do Senhor Deus. E no nosso tempo de hoje é diferente. Senhor Deus não mata a carne, mas a pessoa ela morre espiritualmente. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. No nosso tempo de hoje, as pessoas estão morrendo espiritualmente, como nós estávamos conversando. Não estão mais morrendo que nem morriam os sumos sacerdotes que estavam em pecado. Elas estão morrendo espiritualmente. Elas estão mortas espiritualmente e não perceberam. Mas o Senhor Deus, Ele é tão misericordioso que Ele ressuscita a promessa dessas pessoas, se elas assim buscarem a presença de Deus. Porque essa mulher, irmãos, ela fez isso. Ela foi à presença do Senhor Deus, falando com o profeta, ela estava falando com Deus. Aí a Bíblia fala, irmãos, que o profeta, ele manda Geazi ir no seu lugar. Aí também tem mais uma lição, irmãos, que quando o profeta Eliseu, ele manda Geazi e dá o seu bordão a Geazi, Geazi chega até o esquife, até o morto, e toca no mesmo, e o mesmo não ressuscita. Aí Geazi volta e diz: olha, profeta Eliseu, eu toquei o teu bordão nele e ele não reviveu. E isso aconteceu, irmãos, porque não era para o Geazi ir lá. Isso aconteceu porque não era para o moço ir lá. Porque era para Eliseu ir lá. Isso acontece nas nossas vidas, irmãos. Às vezes nós recebemos alguns convites. Às vezes nós recebemos um convite para ir na casa do irmão para orar. E a gente se intimida, irmãos, porque não tem uma boa oratória. A gente teve no coração porque não sabe orar assim bem, que nem muitos oratórios que tem aí. Isso faz com o nosso coração, nossa alma se intimide. E às vezes nós não vamos. Às vezes nós pedimos para o pastor ir. Às vezes nós pedimos para o irmão que era melhor que nós ir. E nós não devemos fazer isso, irmãos, porque Deus, se Ele pediu para ti ir, é porque é para ti ir. Se Deus escolheu tu para ir na casa do irmão, se o convite vem para ti, e alguém chegou para casa e disse: olha, irmão, tu tem como ir na minha casa orar comigo? Vai, irmão, porque é Deus se experimentando, é Deus experimentando a tua fé, é Deus experimentando a tua fé para ver se tu já está no ponto dele te usar, como Ele quer verdadeiramente. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele erra em mandar Geazi. Mas ele errou e viu que estava errado, e ele foi então. E ele foi, quando ele foi, aconteceu um milagre. E é isso que acontece nas nossas vidas, irmãos.
Às vezes Deus está falando para nós ir. Deus está falando forte no nosso coração, irmãos, no nosso pensamento, na nossa alma. Às vezes que é para nós fazer alguma coisa, ou às vezes que é para nós abençoar alguém. E nosso instinto humano faz que nós se retrancamos. E assim a gente não ouça a voz do Espírito Santo. O nosso instinto da carne faz que nós venhamos a pensar que isso é coisa nossa, que não é de Deus. Capaz que Deus vai falar comigo. Mas Deus está falando, irmãos, com aqueles que estão com seus ouvidos abertos. Deus, Ele não escolhe, irmãos, pessoas bonitas. Deus, Ele não escolhe pessoas que falam bem. Deus, Ele não escolhe pessoas que pregam bem. Deus, Ele só quer um item. Uma pessoa que esteja com seus ouvidos bem abertos e que compreenda a voz do Senhor, irmãos. Por isso, irmãos, quando Deus te mandar, irmãos, vá a você, porque é você para ir. E eu vejo, irmãos, Deus te escolhendo agora, irmãos. Dentro de um tempo, Deus vai começar a te usar nesta área. Deus vai começar a enviar convites na tua casa. Deus vai começar a enviar pessoas na tua casa para receber a oração da tua parte. Aí a palavra está falando para ti e para mim, ora porque é para ti orar. Se chegar na tua casa um enfermo pedindo oração para ti, é porque é para ti, não é para o teu pastor, não é para o teu dirigente. É porque Deus conta contigo nesta última hora na face da terra. Deus pode contar contigo, irmãos, nesta hora? Levanta a mão para ver. Deus pode. Então espere, irmãos, que dentro de uns dias vai chegar na tua casa. Vai chegar na tua casa enviado de Deus. Aí tu faça porque é Deus. E Ele vai te capacitar para orar e aquele enfermo ser curado. Deus vai te capacitar para te orar e aquele casamento ser restaurado. Deus vai te usar para te orar e aquela vida ser mudada para o nome e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Esta mulher, irmãos, ela passou por isso. E nós passamos por isso também durante a caminhada do cristão na face da terra. Mas se nós observarmos a palavra e sermos também obedientes por ela, o Senhor Deus, Ele nos dá a vitória. Amém, irmãos? E nesta última hora, então, Deus, irmãos, Ele conta contigo e comigo. Com os pequeninos, com aqueles que não estão preocupados com muita gente, não estão preocupados com posições que o irmão falou, com cargos dentro da igreja. Mas Deus está preocupado com aqueles que ouçam a sua voz, irmãos. Veja, irmãos, que parece que existe uma barreira entre homem e Deus, que é tão fácil ouvir uma voz, né, irmãos? Mas o homem criou uma barreira com os céus, que parece que Deus fala, e aquela barreira impede a voz de Deus entrarmos. Mas nesta tarde Deus está nos dando vitória, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, compreender a voz de Deus e fazer a vontade de Deus na face da terra. Amém, irmãos? Eu quero que os irmãos se coloquem de pé no nome do Senhor.